Fala, galera, e a gente tá aqui para mais um VidaCast Roda da Vida. É o dia que eu fico esperando para essa vida rodar. E a gente super de boa aqui, batendo os papos todos nos bastidores pra gente pensar qual é o conteúdo do dia. E adivinha, a gente trouxe um conteúdo que mexeu comigo essa semana na minha terapia. E aí meu terapeuta vai ficar feliz porque eu joguei na mesa aqui, ó, pra encarar essa zorra, que é: qual é a criança que a gente vai ter que manter quando a gente ficar adulto? E aí, meu amigo Márcio, essa criança tá aí ainda ou você já matou ela faz tempo? Boa noite, todo mundo. Esse é um tema que eu gosto pra caramba, né? Falar sobre a criança que cada um ainda tem, ou pelo menos deveria ainda ter dentro de cada um. De verdade, existem muitos afazeres, muitas responsabilidades, onde muitas vezes a gente meio que abafa, meio que esconde, meio que poda essa criança e a gente esquece de dar asas àquela criança que um dia acreditou que poderia dominar o mundo, né? Pô, nem fale, porque no meu caso era sobre isso mesmo, era cidade própria, moeda própria, né? E aí... Não era um mundo só seu, não, era um não, mundo era de uma verdade, né? cidade. Aí eu tinha desenhado a moeda, decidido como que seria a minha cidade e tal. Esse era Plínio com 15 anos. Dexter, né? Eu só queria ser jogador de futebol, só queria bancar a família inteira para todo mundo ter tranquilidade. Era um negócio menos. É. Era um pouco menos do que... O meu problema é que a provocação que eu tive essa semana na terapia foi, né? Cadê a sua criança? Onde que tá? Quando que anda? Eu falei, acho que eu matei ela com 11 anos e eu não tenho criança porra nenhuma, né? É que você começou a pensar em coisas de adulto muito cedo, né? Acho que é isso. E a reflexão essa semana na terapia foi exatamente isso, que é assim, peraí então, se você tá achando a vida chata, né? Se a vida, olhando pra vida algumas coisas, pô, parece que tá tudo muito velho, né? É porque tem alguma criança de criatividade transcendente que foi morta em algum momento, né? Ou seja, ficou pra trás. E aí, talvez, pela própria busca de maturidade, eu acho que esse é o contraponto que eu queria trazer para hoje, assim, qual é o limite entre a busca de maturidade e você se manter infantil, né? Sim. Porque ao buscar maturidade, a gente vai ter que adultecer a criança interior. Né? E qual é esse limite? O que parte dessa criança pode ser mantida? Né? Ou como eu consigo, talvez, separar e manter a busca pela maturidade com um certo quê de imaturidade. Então, é sobre isso. Porque, olha só, por exemplo, a gente falando assim, não, veja, aquela coisa da criança de ir lá brincar, correr, se divertir, a minha não é de criança, é 500 quilômetros. Sacou? Tá vendo isso? Então, assim, pô, o esporte, aquela coisa da criança mesmo, de fazer na escola e tal, a minha é competir, mundial, 500 quilômetros. Então, assim, não é de criança. Então, talvez isso, em várias dimensões da vida, a gente não perceba, mas buscando crescer, buscando ser adulto, buscando conquistar, a gente esquece dessa coisa leve de criança, né? E a vida deixa de ser leve. Sim. Esse eu acho que é um grande problema do adulto, né? O adulto faz coisas de adulto que a gente, quando era criança, sabia que era chato, né? E tem essa coisa pra lidar. Como que a gente pode manter coisas de adulto não serem chatas e serem leves, sem ser criança? Mas manter, talvez, o olhar de criança. O sentir de criança, O talvez. Acho sentir que de até criança mais... para que você consiga sorrir, mesmo com as paradas que são super, assim, de responsabilidade, né? É isso. Eu acho que é sobre levar a vida de um jeito leve, né? Eu acho que criança tem isso, né? Tem. Porque é você não ter a pressão, né, da vida, da coisa, mas quando tiver isso, como que a gente traz o lado criativo, o lado leve, o lado de inventar, né? O lado de não permanecer chateado durante muito tempo, né? Porque quando a gente vê a criança, né, ela se chateou ali, né? Magoou e tal, chorou, brigou e tal. Dá 5, 10 minutos, ela já não. Sim.
Já era, nem lembra, né? Ela não permanece com aquela mágoa há muito tempo. Boa, isso é uma coisa legal dela. E aí, tipo, muitas vezes não é não sentir a mágoa, não sentir a chateação. Sim. Beleza, sinta, as crianças também sentem, mas não fique perpetuando aquilo ali por muito tempo, né? Talvez, eu não sei, pensando assim em projeção, constelar e tal, acho que na mesma velocidade que a criança constela, ela desconstela, né? E o adulto fica constelado ali, né? Tipo, patinando, né? Né? Tipo, saco. Acho que é isso, assim, psicologicamente. Eu tenho que resolver, porque isso, porque é um absurdo. E talvez aí seja sobre querer ganhar, querer ter razão, tempo todo, essa porra né? toda, né? E aí, essa questão. E aí entra, talvez, a forma com que a gente teve uma orientação de sempre tentar ser o melhor, né? Sim, que tem que ganhar, que tem que estar na frente, que tem que resolver, né? E agir como adulto, né? Isso. Então, cresça, você não né? cresce nunca. Então, assim, você... E é um negócio bem complicado quando você tenta ser o melhor, mas tem que ter uma cabeça bacana para aceitar quando não consegue. Sim. E aí, como é que eu lido com isso? Eu tenho que dar o meu melhor, fazer o meu melhor, para conquistar o meu melhor. Só que às vezes o meu melhor não dá conta. E aí, como é que eu faço isso? Porque aí, nesse momento, eu tenho que dar o meu melhor para aceitar que eu não fui o melhor. Sim, faz sentido, boa. Aí ferrou, né? Aí bagunçou tudo. Que daí você tem que crescer para saber que você não cresceu, né? Isso, exatamente. Então, cresce, amadurece, entenda que você não vai dar conta. Sim. E aceita. Acho que é sobre isso. Agora eu tenho um problema sério, né? Porque se eu soltar a criança que tem dentro de mim que eu matei com 11, eu vou começar a aprontar pra cacete, né? Imagina você ressuscitando aquela criança, Plínio. Aquela criança que saiu pela janela, andar no parapeito do prédio com 3 anos. Aquela criança que ligava pro pessoal, todo mundo da lista telefônica e pedia socorro. Acho que talvez seja isso, né? Eu tava falando um negócio que eu tava chateado de acordar cedo e tal. Daí ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei, eu trocava trompete 6 da manhã pros meus pais acordarem, porque eu queria acordar cedo e ninguém acordava, né? Daí ele falou assim, sim, qual trompete você vai tocar agora? Eu falei, sabe lá o cacete do velho, né? Mas era isso que eu fazia. Meus pais, eu acordava às 6 da manhã, assim, querendo fazer coisas. Minha irmã minha irmã, quando não tinha aula, minha irmã dormia até 2 da tarde. Eu arrastava o colchão pela casa com ela dormindo e ela não acordava. Eu puxava o colchão dela da cama com tudo, blá, despencava ela na cama e eu começava a arrastar o colchão dela pelo corredor com ela e ela grudada no colchão e no travesseiro e não levantava o demônio. Gente boa você. Eu era super legal. E Entendi. meus pais... Entendi agora porque essa criança foi morta. Pode ser isso por segurança nacional, né? Tipo a CIA, o FBI, né? Aí eu, 6h30, que era meu limite, eu pegava o trompete, que eu fazia aula de trompete, e começava a tocar trompete na porta do quarto dos meus pais, do domingo, porque eu precisava de companhia. Eu tinha acordado, tava sozinho e tal. Era sobre isso. Seu terapeuta já sabe disso. Foi sobre ele isso. Tá tentando ressuscitar essa criança. Eu falei, aí ele falou, daí acabou, cara. Quando eu comecei a falar, ele falou, próxima semana a gente conversa. Eu falei, fudeu, né? Agora fudeu, porque eu vou resgatar essa criança essa semana. Agora, o porquê que você acha importante manter essa criança viva, Plínio? Então, porque assim, quando você matou, você imaginava que o importante era virar adulto. Sim, adultecer, porque né? Toda criança quer ficar adulta logo. Sim. Aí depois que a gente fica adulto, a gente diz, pô, que merda, né? Eu devia ficar um pouco tem mais... um monte de coisa que tá pressão do cacete, né? A vida... Eu devia ficar um pouco mais criança, né? Mas por que hoje, né? Depois que ele te provocou, o que você vê, assim, que talvez sejam situações que, por conta disso, seja importante manter essa criança viva? Veja que ainda tô tratando, né? Então, quando ficar bom, vai ficar bom. Mas eu acho que, assim, é a busca da vida mais leve, né? De interpretar as coisas de forma leve, de ser menos ranzinza. Talvez excesso de disciplina, né? Porque a criança, ela é morta pelo excesso de disciplina, né? Então, não é sobre não fechar o ciclo. Porque tem gente que não fechou o ciclo mesmo, tá com 40 anos e tá agindo igual adolescente, é outra coisa. Mas assim, de alguma maneira, a gente tem que manter algumas características de criança, né, sobre a vida, eu acho.
Então, me parece que talvez seja sobre tratar as coisas de forma mais leve, aceitar que não tá tão legal, sabe? Assim, não, mas tá tudo bem. Eu acho que é aquela coisa que a gente fala do, tá, então tá tudo bem, né? E tá tudo bem, acho que isso é muito legal, isso é muito de criança. Não, bora lá, e tá tudo bem. Né? A pessoa ligar surtando que tá dando tudo errado, você fala, não, beleza, se der errado, a gente vai sair comer uma pizza. Deu errado. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, assim, eu acho que isso é de criança. Isso é uma coisa que pra mim é muito presente, assim. Mas eu acho que é sobre também conduzir a vida de forma mais leve, né? Não sei exatamente qual parte dessa criança já foi morta ou não foi, qual ela tá, qual ela não tá, né? É um início de processo. Eu tô jogando aqui justamente até pra borbulhar um pouquinho a mente, mas assim, de alguma maneira, eu sei que eu amadureci muito antes do tempo e fui pra esse lugar de adulto muito antes do que deveria, né? Isso pra mim é muito claro, assim. E que é legal por vários aspectos, mas com certeza a criança tem que ser resgatada de alguma forma. Porque te ajudou a chegar até aqui. Sim. Né? Então, e você chegou bem, muito bem até aqui. Mas... Não matei ninguém, não morri. Tô bem e tal, pagando minhas contas. Assim vai. Mas quando você busca aí esse resgate, eu acho muito legal, porque com certeza vai transformar a vida em algo muito mais leve, né? Como você mesmo está trazendo. E tem uma música que eu gosto muito, que é A Criança Que Eu Fui Um Dia. Sim. Que fala muito sobre isso, né? Então, assim, essa criança não quis saber da minha agenda lotada, do tanto de coisas que eu tinha que fazer. Ela simplesmente abriu a porta e veio me visitar, e como que ninguém tivesse pedido, ela me falou a coisa mais importante do mundo. Ela virou para mim e disse, quer brincar comigo? Então, assim, é uma música muito bacana do Reverb Poesia, que fala um bocado disso aí. E realmente, quando ele fala assim, essa criança, tipo assim, não ficou presa na gaveta onde eu guardo as coisas que me mandaram fazer. Tipo, cresce, amadurece, né? Você não cresce nunca. Sim. Coisas que a gente escutou a vida inteira. Sim, né? sim, a base da educação da nossa geração, né? Então, assim, a gente não foi estimulado a viver a nossa criancice. Porque a criancice é vista muitas vezes como algo ruim. Eu acho que sim. E outra coisa que é importante, eu acho que a criança tem uma criatividade livre, né? Então, eu acho que isso é a parte importante do infantil, da criança, assim, que é o espírito da criatividade livre, assim, ou seja, você é livre para criar, para pensar, para virar, né, para não ir, para fazer, para não fazer, para transgredir. Eu acho que a grande sacada da criança é você saber transgredir. Isso é uma coisa que eu falo lá no curso, quando eu falo os cursos pais, que assim, tem um dia do curso que é assim, você ensina seu filho a transgredir, surta todo mundo. Pô, que maluquice, como que eu vou ensinar meu filho a transgredir? É justamente ao contrário. Eu tenho que ensinar ele a não transgredir. Eu falo, não, gente, é ensinar a transgredir sem culpa, sem medo, com responsabilidade, né? E eu lembro de uma coisa muito interessante que foi assim, Júlia devia estar com uns 16, eu acho, 16 para 17, e a gente tava conversando, ela tava passeando aqui, tava conversando sobre bebida alcoólica e tal, né? E aí a gente falou, Cassi falou pra ela assim, quer então marcar pra gente sentar em casa, comprar as melhores champanhes lá e tomar um porre pra entender o que é tomar um porre, como que você vai se sentir num lugar seguro, né? Tipo assim, uou, né? Que maturidade você propor isso, né, pra um adolescente, porque normalmente não pode, não bebe, não sei o quê, mas vai beber, isso é um processo que todo mundo vai passar, né? E se for num ambiente que não é seguro, pode os dar riscos merda. de estar bêbada merda, claro. é muito maior. E aí, assim, independente do que, como é, tal, é uma experiência, né? Assim, acho que a nossa cultura ocidental passa por isso, da bebida alcoólica, do excesso e tal. Então, assim, e a gente tá falando de experiência de jovem mesmo, né? Assim, eu tenho o quê? 15, sei lá, 21 anos que eu não bebo nada, né? Mas antes você nunca foi de beber muito, não, né? era de adolescente, assim, e tal. Mas acho sim. que eu tomei uns 2 ou 3 porres na vida, assim. E aí a gente deixa pra outro dia a história aqui.
Teve alguma história interessante assim? Não, tá assim, Engraçado no porre? que eu possa lembrar boa, assim, ó. Que algumas eu esqueci porque eu tava tão vendo, mas não, mentira. Eu- Mas eu tenho uma interessante que foi assim: a gente se reuniu em casa, logo que eu tava entrei na faculdade e tal, pra jogar e tomar tequila. Jogar baralho e tomar tequila. 4 pessoas. A gente tomou em 4, 3 garrafas de tequila na sexta. E eu vomitei até domingo. Assim, eu acordava, vomitava, eu e meu primo. Vomitou, voltar a dormir. Não conseguia nem fazer nada. Aí domingo, eu acordei e vomitei umas 5 vezes, eu acho. Daí domingo, passou o coma. Aí eu acordei pra comer alguma coisa, vomitava de novo. Então esse foi assim, meu porre, acho que é o último que eu lembro, assim, mais recente, que foi com 21 anos. Rapaz, eu me lembro de um porre. Na faculdade também. E é engraçado, teve algo que tava jogando truco. Só que só 2. Era eu e ele. E ele levou uma garrafa de uísque e eu também já tinha aberto ali a garrafa de uísque. A gente começou a beber. Eita Maria. Acabou uma, foi pra segunda. Eu me lembro que eu tava consciente até a última servida da última garrafa. Eu me levantei para ir ao banheiro. A partir daí eu não me lembro de mais nada. Eita Maria. Aí as pessoas disseram que eu voltei, joguei, ganhei, bebi o uísque de guti-guti e aí, tipo, decidimos parar de jogar. Aí ficou naquela enjoeira de bêbado chato, eu querendo que ele ficasse lá tava na República, né? Sim. Então tinham outras pessoas e essas pessoas que me contaram como que foi. Ah, porque sim, eu era não, tipo narrado eu por não, terceiros, né? eu não me lembrava. E aí eu pedindo que ele dormisse lá no sofá, porque ele não estava bem. Como se eu tivesse super bem, né? E ele, não, vamos embora, eu moro aqui perto. E ele realmente ia andando, assim, tipo, 3 quadras. E aí ficou aquela coisa até que ele saiu. Ele saiu, eu fui para o meu quarto dormir. Beleza. No outro dia, eu acordo. Caraca, sem lembrar um bocado de coisa. Tipo, só lembrava até a hora que eu tinha levantado para ir ao banheiro e não lembrava mais do restante. Aí eu olhei em volta da minha cama, eu não vi nenhum vômito de ser. Eita. Que beleza. Sobrevivi, né? Pô, bebi muito, mas não vomitei. Aí me levantei para ir no banheiro. Quando eu levantei para ir no banheiro, o lugar do banho mesmo era só vômito. Meu Deus. Então eu tinha concentrado Você tudo tinha pra lá. levantado pra vomitar. É. Que merda, né? E aí tinha terminado de tomar banho e tava deitado. Beleza. Passou e tal. Isso foi um domingo. Na segunda-feira eu fui pra faculdade. Esse colega era da mesma turma. Ele falou, velho, eu acordei no domingo com uma tiazinha passando por mim, dizendo, meu Deus, esses meninos estão se drogando a ponto de dormir na rua. Eita. Ele tropeçou, E não... caiu num monte de areia, assim, de grama e tal, Dormiu na ali. rua, não deu conta de levantar, ficou lá até o amanhecer, Tá que cês- acordou com o sol na cara, Bom, se limpou e foi ó, embora. gente, essa criança deixa morta, não precisa resgatar, não é sobre isso, viu? Não é sobre esse Não tipo é. de criança. Essa criança você já deixa lá no passado, já tá superada, parabéns, arrasou, né? Não é isso, não é essa criança que estão falando pra manter viva e resgatar. Aquela ali foi fogo. Ai, ai. Não dá pra esquecer. Então, e no fundo, assim, eu acho que a gente precisa olhar também para as crianças que foram ficando para trás a partir da experiência, né? Então, quando a gente fala disso, por exemplo, que é o exagero de álcool, bebida e tal, então, isso é uma criança que a gente, né, a grande maioria conseguiu deixar para trás, superou, entendeu, estabeleceu limites, né? Porque eu acho que a criança é sem limites. E quais são os limites que a gente vai dar a ponto de estruturar ela para a vida em sociedade, mas sem gerar limitação, né? Sem castrar. Impor limites sem gerar limitação. Exato, na verdade é estabelecer limites dentro de uma perspectiva que ela possa criar, que ela possa crescer. Então acho que é isso que quando eu falo lá no curso ensinar a transgredir, a gente está falando sobre isso. Porque tem transgressões que precisam ser aprendidas, entendidas como positivas, né? Até porque se você for ver em toda a história,
tudo que realmente transformou a sociedade, houve um quê Com certeza. de transgressão. Não, e pra sair de um lugar que não tá bom, precisa aprender a transgredir. Né? E uma criança que não sabe transgredir fica a vida inteira num relacionamento tóxico, fica a vida inteira num trabalho que tá sufocado, que não tá resultando em nada. Ou seja, fica, né? Fica em Vai ciclos, ficando. não sabe, vai ficando pra trás, inclusive, né? E aí é como... teve uma história que uma vez, uma senhora... Antigamente, nós íamos aos bancos para pagar as contas. Sim, é. Eu era o office boy do meu pai, levava Pronto. um pacotinho com cheque para depositar do consultório. Então, pronto. E aí, beleza. E aí, entrávamos na fila e algumas pessoas tinham uma, duas demandas ali, né? Uma, duas contas e tal. E tinham pessoas que tinham mais, né? Como você mesmo ia lá com várias coisas para seu pai para fazer. E aí, ficávamos na mesma fila. Quando chegava a minha vez, que era rápido, beleza. Quando chegava a vez de um outro antes de mim, que era demorado porque tinha muita coisa, azar militar, eu tenho que esperar e acabou. Cara, eu nunca me esqueço. Uma vez chegou uma senhora, mas você via que aquela senhora assim que não gosta de incomodar, sabe, toda pacata, toda na dela, e aí ela levou uma sacola de mercado assim, que tinha conta, e ali devia ser conta dela, conta dos outros, e os dinheiros separadinhos. Eita, que então beleza. provavelmente tinha dinheiro dela, dinheiro do outro que ela tinha, né? Enfim. E aí começou a demorar, e o povo começou a reclamar. Isso é mais ou menos horário do almoço, tinha menos caixas ali trabalhando. Essa senhora ficou tão envergonhada, que ela pagou uma parte, fez uma parte, botou o restante na sacola e voltou pro final da fila. Caramba. Olha aí, ó. E eu nunca me esqueci, e aí eu vira e mexe, eu provoco, questiono meus pacientes sobre essa questão, tipo, até quando você vai deixar a sua vez passar e voltar para o final da fila? Porque alguém reclamou, porque você está precisando, por conta da sua demanda. Começar de novo, né? Por causa da sua demanda, você está precisando de um pouco mais de tempo. Porque eu conto essa história, porque vira e mexe nas minhas consultas um pouco mais demoradas e tal, porque é muito mais terapêutica do que ortopédica, e aí a gente está batendo papo, aí eu vejo às vezes o paciente incomodado. Não, doutor, porque tem gente lá fora que eu não quero lhe atrapalhar. E eu digo, e até quando você vai deixar a sua vez passar e voltar para o final da fila? É, boa fala. Às vezes é isso, É sobre isso. Às vezes é sobre isso. Não posso permitir que, por causa de limitações de A, B ou C, eu deixe minha vez na fila passar. Sim, com certeza. Ó, tem um patrocinador aqui pra falar, não tem? Tem. Como que é aí? A gente tá... Você teve menu degustação? Rapaz, Conta aí. hoje eu me senti praticamente um Masterchef. Eu fui lá no Maria Matamoros, fui com as meninas, fui com o Joy, e a gente foi fazer o menu degustação do nosso menu do Salvador Restaurante Week, que vai começar agora, se eu não me engano, dia 16, e o Maria Matamoros preparou coisas espetaculares. Gente, não teve uma coisa que eu tinha que dizer assim, ó, coloca mais isso, tira mais aquilo. Perfeito, perfeito. As entradas, os pratos principais, as sobremesas. Eu não gosto muito de doce, mas eu comi todas as sobremesas com as meninas. As meninas me roubaram uma boa parte, mas assim, comemos e foi realmente fantástico. Eu espero que vocês gostem muito do que nós preparamos. Neste episódio, nós decidimos que vamos fazer um bônus, vamos dar um bônus, e além, né, de você escolher lá uma entrada, um prato principal e uma sobremesa, independente do que você escolher, você vai ter também a opção de escolher entre 2 drinks ou 2 tipos de suco. Olha aí. Junto com a sua refeição. Então, eu espero que vocês gostem. Vai ser muito legal. Pronto, tá feito o nosso merchan de Maria Matamoros, que sempre manda comidinhas gostosas aqui pra gente. A propósito, aquele nhoque que veio esses dias, rapaz, bom, viu? Você tem que experimentar o nhoque de banana, que tá no menu Então, olha aí. Salvador. Já tem uma... O risoto de... Eu não vou falar muito não, viu, pra vocês irem lá. Mas o risoto de muqueca... Risoto de muqueca? Eita, Maria. Eita, Maria! E eu perguntei, né? Eu falei assim, esse aqui dá pra vegetariano comer? O risoto
Dá, porque não tem nada de coisa. Entendeu? Ah, boa. Então, ele vem, o original vem com uma posta de peixe, mas só o risoto, você pode pedir só o Entendi. risoto. Entendeu? Pronto, olha aí, já Vai temos gostar. opções. Você vai curtir. Também já quero, tá aqui, ó. Pronto, e assim, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, quando a gente fala dessa questão da criança e tal, que é o olhar sobre as crianças, ou seja, a gente como adulto, no papel de ensinar as crianças, de tutorar, né? Como que a gente faz para não matar a criança? Para não Né? transferir para a criança o medo que é nosso. Para não colaborar com deixar essa criança virar um adulto sem a criança que ela precisava ter levado. Isso. Né? Para ela não apagar a criança. Porque Então, nós assim, fomos matando essa criança. Exato. Nós ajudamos ele a matar essa a criança. gente foi matando a criança aos poucos. Quando ela virou adulto, não sobrou criança já, porque os pais se posicionaram num lugar, né, onde a criança foi sendo sempre criticada, sufocada, castrada, repreendida, né, controlada loucamente, Sim. sem autonomia, sem entender a importância de levar essa criança para frente, adiante, né? Então, de que forma a gente pode colaborar com esse desenvolvimento dessa criança para que quando ela chegue na fase adulta, ela tenha levado a melhor parte da criança, né, para a fase adulta. E eu acho que é sobre você... E aí talvez seja um pouco mais fácil, gente, se a gente de verdade colocar em prática o que a gente costuma falar da boca para fora. Porque nós costumamos falar de que nossos filhos são os nossos bens mais preciosos, os nossos maiores tesouros, as pessoas que nós mais amamos, que eu mato e morro pelo meu filho. Geralmente a gente não está muito disposto a viver pelos filhos. Matar e morrer a gente até diz que está disposto. Mas na hora que a gente de verdade colocar isso em prática e sairmos da primeira pessoa, da pessoa mais importante, e você, quando for falar com seu filho, você parar de dizer: você fica correndo desse jeito, daqui a pouco você cai, e aí vai estragar o domingo de todo mundo, porque a gente vai ter que te levar para um hospital. Se ao invés de você falar desse jeito, você sair da primeira pessoa e realmente começar a praticar o que você diz, de que seu filho é o mais importante, e você começar a dizer: filho, filha, brinque, corra, se divirta, só tome um pouco de cuidado, porque se por um acaso você se machucar, pode ser que você perca seu domingo, pode ser que você não possa brincar mais dependendo do machucado. Então tome um pouco mais de cuidado. Você demonstra a mesma preocupação, só que você estimula nessa criança que está como uma esponjinha absorvendo tudo, de que ela realmente é prioridade. Não só da boca para fora quando a gente diz que é o mais importante. E aí dessa forma talvez a gente pare de auxiliar que ela mate cada vez mais essa criança. Isso é muito legal, porque assim, a dificuldade que a gente tem como adulto de colocar para a criança a importância de ela se valorizar, de perceber que aquilo que você está falando, orientando, é sobre ela, para ela. Mas é preciso saber separar, porque uma boa parte do que você está falando é sobre você. Né? É aquela história do... Sua filha quer sair com um tênis de cada cor, não é sobre ela quando você fala para ela não sair, é sobre você que não quer passar vergonha, porque a primeira coisa que a vizinha vai falar é: como que você deixa essa criança sair desse jeito? Exatamente. Né? Vai se fuder, né? Pelo amor de Deus. Né? Cuida da sua criança aí. Exatamente. Vai sair do jeito que ela quiser. Você já matou a sua com 11 anos, e você quer matar da sua filha também? Exato, pô. Então, assim, de alguma maneira, são coisas que aquilo que a gente fala, não tem risco. Não tem risco nenhum. Ela vai experimentar. Né? Tem risco, tenta mitigar o risco, mas deixando ela experimentar. Né? Não é deixar uma criança de 3 anos atravessar uma avenida sozinha, mas deixar ela escolher que ela quer sair com um tênis de cada cor para ela entender. Porque se na minha época isso era ridículo, um tênis off-white aí, um de cada cor, hoje é 5 mil. Ou seja, ela tava lançando moda já, né? Se eu tivesse tido uma visão empresarial e empreendedora... Assinava isso aí, começava a produzir e até ganho antes, né? Exatamente. Então, assim... Por que a gente é tão limitado e quer limitar tanto, né? Que olhar falta? Eu acho que é sobre a necessidade de controle, de disciplinar
e não saber transgredir onde pode transgredir. Sim, Né? A gente, como adulto, tem dificuldade de transgredir onde pode transgredir. sim. Né? Ou a gente transgride loucamente onde não deveria, fazendo merda, né? Ou a gente não transgride com medo de fazer merda. É. Olha que louco. E é engraçado porque, assim, que nem lá em casa, por exemplo, né? As meninas vira e mexe vão brincar e tal. Eu sempre tive medo de skate. Sempre. E depois que eu cresço, viro ortopedista, eu trabalhei durante muito tempo fazendo... ainda hoje às vezes acontece, mas fazendo muita cirurgia em criança. E muita cirurgia de cotovelo. E na maioria delas, No por skate. queda de skate. Oh, que delícia. Arrasou. Então, imagina como é que isso... E aí, recentemente, nós fomos passar um final de semana na casa de Lívio, um grande amigo, Lívio e Lívia. O casal, Lívio que e massa. Lívia. Isso aí é predestinado, né? Então, perceba, o nome Lívio já não é tão comum. Sim. Lívia também não é tão comum. É. E os dois casados aí? E aí os dois se encontram em casa. Arrasado. Imagina, que beleza. Arrasado. E aí nós estávamos lá e Peu, que é o filho deles, sai com skate lá de dentro de casa para brincar. E Peu já tá acostumado e faz a volta e pega uma rampa e tal, e manobra e não sei o quê. E as meninas estão lá esperando para brincar, né? E o pai tá aqui, né? Eu disse, eu não vou falar nada, eu não vou transferir meu medo para elas, eu vou ficar quieto na minha, eu vou segurar a minha onda. E aí tô daqui olhando, né? Oh, meu Deus. Protege esse cotovelo aí. E aí foi. Aí daqui a pouco uma sentou e pegou a rampa sentada. E aí parou lá no monte de grama lá. Aí passou para outra. A outra pensou em pé, daqui a pouco sentou de novo e foi. E aí passaram a tarde toda brincando sentada. Carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã. Tá. Depois tentaram um pouquinho, mas... E aí eu disse, pô, Márcio, que beleza. Você deu conta e não foi lá transferir para ela o seu medo. E eu fiquei muito contente com isso. Eu nem comentei com ela, nem comentei com ninguém, na verdade. Se elas estiverem assistindo, elas vão ver. Mas eu estava morrendo de medo. Mas eu não queria matar aquela vontade que elas podiam estar de andar de skate. Então, não é fácil. Claro que não é fácil. A gente tem medo, a gente não quer que se machuque. Mas é sobre eles. É sobre uma nova vida. É sobre uma nova vida, é sobre uma nova pessoa que deveria ter o direito de escolher como você gostaria de ter escolhido. Ah, mas meus pais não deixavam. Sim, estava certo? Então, porque seus pais não deixaram, você também não vai deixar? Então, tá certo as pessoas que sofreram bullying passarem o bullying à frente e por aí vai indo? São seus filhos. É, sobre isso. E na verdade, assim, é pensar que de alguma maneira você tem que potencializar. E potencializar e pensar que o núcleo familiar, ele é um núcleo seguro para experiências. Pelo menos deveria ser. Claro. Então e aí, imagina, as meninas têm 8 anos. Vai que daqui a, sei lá, 8 anos, elas estão na Olimpíadas competindo skate. Exatamente. Entende? Porque experienciou, né? Exatamente. Então é tipo, cara, não poda. Não, e independente de ser o ápice, né, a Olimpíada e tal, mas assim, é sobre a experiência, né? Porque é uma experiência de criança brincar no esporte, correr, cair, né? Então assim, agora toda experiência precisa cair, se machucar, quebrar. Não, não precisa. Né? Mas aí depende do nível de ninja que seu filho é também, né? Agora a criança pode ser ninja e nunca... Eu fui fazer minha primeira fratura com você, pedalando ali, né? Verdade. Aos Quase 46 parado. anos, parado praticamente. Praticamente parado. Né? Ou seja, uma pessoa ninja que já andou em marquise, que bombeiro já estava embaixo esperando pular do prédio, se fratura pela primeira vez, parando de bicicleta aos 46. Olha. Não, impressionante. Não tinha velocidade. Olha, eu podia ter respondido isso pro meu terapeuta. Minha criança saltou 90 dias atrás e quebrou o pé. Aí, ó. A criança saiu de dentro de mim para quebrar um pé, né? Essas crianças eu posso deixar de lado, Pode, não precisa, né? Aí nós estávamos no restaurante, né? E aí quando nós fomos para o carro e chegamos no estacionamento,
Aí Clara foi, tipo, da entrada do estacionamento até o final, assim, tipo uns, sei lá, 100 metros, virando Estrelinha. estrelinha, né? Arrasou. Ela faz, Isso é das minhas, faz negócio da ginástica rítmica dela, né? Sim. Mas, velho, numa tranquilidade. Parecia que pra ela tava mais fácil virar estrelinha do que pra mim andar. aquele Provavelmente percurso. tava. E aí, tipo, poderia reclamar, tá botando a mão no chão, o chão sujo, não sei o que, mas, cara, tava bom pra ela tava curtindo. Será que é sobre eu chegar e dizer que sou pai? Ei, para com isso, você tá sujando a mão. Pelo amor de Deus. É, né? boa. Pô, você sabe que você falou agora, eu lembrei de uma coisa, ó, eu tô tentando lembrar, porque a minha lição pra próxima sessão de terapia é levar aos lugares que a minha criança tá aparecendo. Eu não achei porra nenhuma. Ele perguntou, ele falou assim, e a tua criança tá onde? Eu fiquei ali 10 minutos da terapia e gastando, sem falar porra nenhuma. Daí eu falei, acho que eu matei ela aos 11 anos dele. Parece que sim. Não deu conta de lembrar nada, né? Porra nenhuma. Aí, o que você falou agora, eu lembrei assim, ó, eu fui hipnotizado uma vez num show de uns caras que eu fiz um curso em São Paulo, que chama Magicamente, hipnose, né? E os caras são muito bons, assim, eu fiz o curso de hipnose com eles, hipnose clássica. E eu fui hipnotizado uma vez e o cara me hipnotizou pra ser um guerreiro chinês. E, brother, eu de terno e tal, eu dando estrelinha no palco, hipnotizado. Eu vou achar esse vídeo pra te mandar. Caraca! Pega louco. E agora, ó, quem sabe é a minha criança ali, ó, mas foi Aí, ó. hipnotizado, daí não vale. Hipnotizado não ele vale. conseguiu conectar-se com a sua criança. Aí que ele, tava pô, morta. aí depois eu virando estrelinha no palco hipnotizado lá de chinês. A gente pode falar de hipnose um dia, hein? É uma boa. Pô, a gente podia até hipnotizar o Gil ali, ó. Rapaz, eu vi Plínio hipnotizando algumas pessoas de uma vez. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. E assim, ele exercitou algumas coisas diferentes. Então, o exercício que ele fez com uma, depois ele fez com a outra, e depois com a outra, e era muito, muito divertido. Muito divertido. É louco, né? É um tema interessante mesmo. Exatamente. Bom, e aí, assim, ó, eu acho que uma coisa também que a gente não pode deixar de falar quando a gente pensa na criança e até quando essa criança vai ficar, né? Quando que essa criança tem que dar lugar para outra criança, ou para um adolescente, ou para um adulto dentro da gente, né? Porque a gente segue se cobrando, né? Por não ser criança. Acho que isso é uma cobrança nossa mesmo no dia a dia. Né? Então, assim, e aí, gente? Eu acho que essa é uma discussão importante. Tá bom, e essa criança pode ficar até quando? Aonde que ela pode se manifestar, né? Será que né? De que forma? Eu estava numa fala hoje bem interessante com o diretor lá da fábrica e a gente falou uma coisa que agora eu remeti a isso no trabalho. Então, assim, falei para ele, olha, eu sempre lidei com a fábrica numa proposta monge executivo, né? E foi interessante que eu sempre lidei e eu li esse livro depois de uns 10 anos de fábrica. Falei, cara, sou eu. E eu fiquei muito feliz de ter lido o livro 10 anos depois, porque eu não estava seguindo o livro, eu estava encontrando um livro que falava sobre como eu era. Isso é muito legal, porque você vê que o conteúdo já está disponível e você está indo em direção ao conteúdo. E a ideia é assim, como que a gente faz para quebrar aquela coisa que o trabalho tem que ser pressão, que o trabalho tem que ter rigorosidade, autoridade, tem que ter indústria com comércio, né? Então assim, o departamento comercial tem que sempre brigar com o departamento industrial. Por que tem que ser assim, né? E aí a gente teve uma questão hoje de manhã e tal, e eu voltei do almoço, falei, vamos conversar, eu falei, ó, a gente tem que lembrar que aqui o modelo não é da necessidade da gente brigar, bater de frente, é da gente fazer a solução do problema sem esse modelo corporativo de que tem que brigar. Aí ele deu risada, falou, porra, foda, né? É foda, mas a gente não precisa. Eu não preciso que a gente tenha o trade. A gente treinou isso no modelo americano, treinou isso no corporativismo, treinou isso na universidade. Você tem 30 anos de indústria americana, ou seja, aprendeu a entrar em reunião com as 4 voadoras, né? Porque você entra na reunião para discutir e defender seu departamento. E se a gente entrar na reunião com o problema na mesa e falar, como que a gente vai resolver sem brigar? Né? E eu sempre lidei assim, porque
quando eu comecei o meu business, assim, eu era aquele cara de ficar 20 horas lá dentro. Eu falava, pô, se minhas 20 horas for brigando, eu tô fodido. Né? Então foi bom pra isso, porque eu queria que fosse legal. Porque as pessoas falam assim, não, 7 horas eu tô ali no trabalho brigando loucamente, depois eu vou viver a vida. E como eu era louco e ficava no trabalho o dia inteiro, eu criei uma teoria, falei, isso daqui tem que ser legal, porque senão eu tô ferrado. Então acabou sendo positivo. Então, assim, Top. no trabalho, né? Como que a gente vai pôr essa criança, né? Pra fazer isso que eu fiz hoje, por exemplo. Ó, vou levar essa pra terapia que foi boa. Peraí, a gente não precisa fazer um trade aqui de adulto, de diretor. A gente pode olhar pro nós e falar, e aí, a gente vai resolver como? Foi incrível, a gente fez a conversa, aliviou a tensão. Eu subi lá e fechei um puta contrato. Ó, viu? Tá dando até sorte essa porra aqui. Que legal. Agora, quando você me pergunta assim, até quando essa criança pode, né? Eu prefiro, assim, me soou mais agradável, me fez mais bem pensar, não essa pergunta sobre até quando ela pode ficar, quando ela precisa dar espaço. Para mim, me soou muito melhor quando você perguntou em quais momentos Sim. ela pode. Porque, assim, essa criança pode ficar para sempre. Mas ela não precisa crescer. Eu acho que Pô, fudeu, você deve estar trabalhando em parceria com o meu terapeuta. Eu acho que não. Inclusive, na verdade, sobre essa criança interior, você sabe que eu venho lendo e estudando já há algum tempo. Então, assim, casou quando você falou hoje e tal, pá. Massa. Mas, assim, eu acho que não. Eu acho que ela pode ficar para sempre. E talvez o que seja legal é quando houver essa simbiose e essa harmonia entre os dois. Sim, o adulto que você precisa ser e a criança que você não deve deixar de ser. Né? Exatamente, onde o adulto vai acolher e proteger essa criança e essa criança vai acolher e divertir esse adulto. Sim, faz sentido. Então, no momento em que eu consigo botar a minha maturidade para proteger e para promover um ambiente seguro, para que essa criança não se sinta com medo e nem fique imaturamente, emocionalmente, sim, disciplinar, pedindo estabelecer limites. não, mais, e, né? e também, tipo assim, no momento em que eu, como adulto, cuido dessa criança, essa criança não vai reverberar nas minhas atitudes como um dependente emocional Sim. pedindo colo para qualquer um. Sim. Porque eu tô dando colo para ela. Sim, claro. E no momento se autoacolhendo, Isso, né? e no momento em que essa criança me diverte, me alegra, eu também não fico como um adulto ranzinza arrumando confusão com qualquer coisa, entende? E aí, talvez, essa criança nunca deva morrer. Sim. Só entender E ela onde ressuscita? ela vai, né? Eu acho que sim. Eu acho que ela ressuscitou quando você quebrou a perna lá. Então... Essa criança não quer ressuscitar, não. Essa criança já ficou lá, tá de boa. Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, quando você diz que matou, foram só as escolhas, né? Você deixou ela numa gaveta lá guardada. Claro, é adultecer, né? A gente vai adultecendo e por escolha mesmo, e se pondo no lugar do adulto, do disciplinador, e aí a gente precisa também saber se pôr no lugar da criança, porque a gente sabe. Né? E eu penso nisso, porque é aquele momento em que você brinca, que você é leve, que você descontrai, que você, né, essa utiste, assim, né, que a gente falou aqui já em outros episódios, que é quando você consegue brincar com a realidade, não ser tão rigoroso com todo mundo, acho que isso já é um pouco da criança, né? E que quando você faz isso, geralmente quem está muito adultecido se reta, assusta, se chateia. Fala, Pô, você tá levando na brincadeira? Pô, tô aqui falando você não com vai tocar o terror aí, né? Isso, você não vai bradar. Você tá muito terapeutizado, que não sei o quê. É tipo isso, entendedores entenderão. Viu? Fica a dica. Bom, vamos ler um pouquinho aqui, galera, isso que eu ia falar, né? tem uma galera aqui. Jogue duro aí. Vai lá. Ó, aquela música é Você Todo, Márcio. A criança que eu fui um dia. Marisezinha. Várias boas noites, né? Boa noite pra todos aí. Boa noite, galera, todo mundo. Tem Dona Nilma, Yasmin, Joy, Vanusa, Miguel FC Confia. Que na verdade eu acho que é o rapaz que trabalha com Marcos Araújo, que é um amigo que tem um podcast aqui, Que massa. que tem uma agência de seguradora aí, de seguros de plano de saúde. Ele é top, viu? Top. Tia Carmen,
Sônia, me dá água na boca quando fala nessas comidas. Ah, quando a gente falou do do Salvador Maria. Week, do Maria. Tia Sônia é minha tia lá do Rio. Na verdade, ela é não só minha tia, ela é minha madrinha, né? Ah, olha aí. E aí ela fica sempre dizendo que vai vir aqui, que vai vir aqui. Eu tô esperando, viu? E tia Sônia virou exemplo na família, porque tia Sônia, sei lá quantos anos minha tia Sônia tem, mas já tem um bocado já. E já tem alguns anos que ela começou a ter algumas dores articulares e tal, e eu sempre dizendo, atividade, tia, atividade, você tem que ter fortalecimento muscular, não sei o quê. E aí um belo dia ela disse, ó, vou pra academia. Foi pra academia, nunca mais parou. E hoje, aí já é exemplo, Nossa. aí a filha já começou a ir, Puxou e todo não sei mundo. o quê, aí é um belo exemplo de envelhecimento saudável. Show, Tira tia onda. Sônia arrasando. Ó, falando nisso, convida a galera pra seguir o VidaCast aí, que a gente sempre tem nossos comentários lá, nossos recortes. Verdade. VidaCast, o Instagram do VidaCast, né? Nós temos aí, Gil, o Instagram do VidaCast. VidaCast.es. É @vidacast.es, né? ES do Envelhecimento Saudável. Então segue a gente lá, é um Instagram que sempre está colocando alguns recortes do nosso VidaCast, que tem como intuito, 2 intuitos, né? Orientar e motivar as pessoas o tempo inteiro. Claro, sempre trazendo algumas situações próprias da vida, né? Por isso VidaCast. Às vezes com convidado e às vezes nesse bate-papo aqui entre eu, Plínio, Eric, que a gente curte pra caramba. Eu acredito que semana que vem eu não vou estar aqui por causa do curso. E aí provavelmente vai ser um bate-papo aí de Plínio e Eric, mas eu vou estar lá assistindo, viu? Arrasando, maravilha. Show de bola. Então é isso, gente. A gente vai pras nossas considerações finais, porque o tempo é assim, né? Rapaz, pô, batendo assunto bom papo. rapidinho passa, né, velho? Pô, velho. Esse negócio dessa criança, a gente tem que voltar a falar dessa criança. É bom. É. Agora, eu acho que aqueles 2 assuntos lá que tia Carmen surta quando a gente fala da educação, autonomia. Da autonomia dos filhos, eu acho que a gente tem que voltar a falar. Vamos fazer isso. Já tem muito tempo que a gente provocou essa galera. É verdade. E aí a gente promove assim, com antecedência. A gente, vai ter 2 episódios em tal mês. Pronto, show de bola. E aí a gente pega firme, né? Porque a questão é isso, né? Como que a gente vai criar adultos autônomos, adultos que se resolvem, autodeterminados, se a gente pega a criança e amarra numa corda e não deixa ela fazer porcaria nenhuma, né? É uma coisa que eu achei sempre muito interessante quando você fala que Júlia preparou sua refeição. Ela tinha 3 anos de idade. Né? Não menos, cara. Ela não andava, era um aninho. É. Eu tenho as fotinhas, é mó legal. Aí o povo, mas que absurdo. Você pensa, qual é o problema? É mó legal. A gente pegou e fez tipo Ana Maria Braga, assim, preparou os ingredientes todos, fez as massinhas de pizza individual. E ela naquela escolheu. cadeirinha de bebê ainda, batendo as coisas assim. Aí ela pegava tudo e jogava na pizza, assim. Maior pizza desconstruída, Masterchef total, assim. E aí fez cada uma diferente, né? O da Carol, que é a minha, a dela. E aí a gente pôs no forno e quando, ela tinha lá o quê? Eu acho que realmente ela devia ter um ano e 6 meses, por aí. E aí ela preparou nossa pizza pela primeira vez, arrasando. Isso me faz lembrar, eu sempre fiz pão de queijo, né? E eu fazia a massa mesmo, então... Aí é legal, me convida, hein? Pãozinho de queijo feito em casa, assim. Vou fazer para você experimentar. E aí, o formato dos pãezinhos, que geralmente é redondinho, as meninas sempre me pediam para me ajudar. E aí elas queriam fazer no formato delas, né? Então, às vezes era minhoca, às vezes era uma letra, às vezes não sei o quê. Pode, pai? Pode. Aí eu só cuidava porque, assim, como o bolinho era maior, botava ele mais pro fundo. E aí os que eram mais fininhos, eu botava mais pra ponta, porque tirando, senão ia acabar queimando, né? Porque ele era mais fino, então eu tinha menos área para queimar. Aí, mas foi muito legal. Hoje eles já começaram a vender já pré-pronto, né? Então você já bota no airfry. Mas eu vou convidar você para você experimentar esse do que eu pego da massa mesmo, pronta e faço. Eu tô metido a fazer sushi. É? Você viu? Você não viu meu Instagram essa semana? Não vi, não. Pô, eu baixei o japonês. Eu gosto, viu? Eu gosto de comida japonesa. Mas você viveu um bocado de tempo lá. É, mas legal. Fácil. Essa área pra mim é boa mesmo. Te remete
Remete. Você Sinto. sente diferente? Na comida, fazendo as coisas, cuidando do lago de carpa e tal. Isso tudo me leva pro lugar na hora. Assim. Que massa. Mas legal. Quando eu estive lá, eu quase não volto, né, na China. Foi mesmo? Eu tive lá trabalho, fiquei uns 40 dias. Aí fui visitar um templo que eu já conhecia, que eu já tinha estado em outra vida. Pô, aí foi Aí louco. que fechou tudo. Entrei lá, um templo budista e tal. Sentei lá, falei, caracas. Daí eu olhei, comecei a lembrar dos lugares e tal. Lembrar da minha frequência lá, de como eu fui e tal. Aí eu falei, pô, não vou voltar dessa merda. Vou ficar por aqui. Mas aí voltei, tinha um monte de coisa pra resolver por aqui. Não dava. Voltei. Ainda não dava. Ainda era muito louco, mas a China realmente me atrai bastante. Eu vivi lá algumas vezes. Eu tive lá, né? Eu tive lá na época que eu fiz o primeiro tratamento com o Anderson. Eu tive lá. E aí eu vi que tem uma cidade lá que fala português, né? Ah, é verdade, eu já vi. Eu nunca fui. Cara, acho que é Macau, não sei. Mas enfim. Mas eu só fiquei sabendo já nos últimos 2 dias que eu tava lá. Senão daria tempo de eu ter ido. Mas acabei não indo. Mas Top. eu gostei muito da China. Eu gosto da China e só indo pra quebrar, porque tem muito preconceito plantado pela cultura americana, né? E a China é incrível culturalmente. Eu fui numa escola que tinha começado as atividades em 112 depois de Cristo. Caraca. É uma escola de artes, né? Pô, incrível, Master Blaster. Imagina. É isso, vamos lá. Fechando aqui, tia Carmen falou que não surta nada. Não surta com seus filhos, mas comigo, tia Carmen surta, que eu já sei. Dou total liberdade pra meu filho. Sei não, viu? Sei não, tia Carmen. Aguardamos cenas dos próximos capítulos. Vamos ver nos próximos episódios. Show de bola, gente. Então é isso. Gente, um beijo, viu, gente? Beijão, obrigado. VidaCast. Foi Solta muito sua bom criança aí. interior aí, exterior. Ressuscita a que você já matou, a que você guardou no armário, né? Bora colocar essa criança pra rodar. Mais uns 3 meses de terapia, eu falo de novo sobre a minha criança. Top. E assim, gente, é muito legal ter vocês aqui, vocês ouvindo e tal, mas vamos fazer um pouquinho diferente, para quem não faz ainda, né? Porque pode ser que vocês já até estejam fazendo e eu tô aqui achando que tô inventando a roda. Vamos tentar pegar esses temas, se vocês acham que faz sentido para vocês, e vamos buscar durante a semana dar uma olhada, dar uma pesquisada, como é que eu tô lidando com a criança interior que existe dentro de mim. O quanto eu tô podando a criatividade, a leveza que eu poderia estar estimulando nessa criança. E quando eu estou na condição de orientador, de pai, de vó, de tio, de mãe, de avô, como é que eu estimulo essa criança que eu tenho acesso? Né? Não, aí eu já não estou dizendo da criança que está interior, mas a criança que é meu neto, que é minha neta, que é minha filha, que é meu filho, que é meu sobrinho, minha sobrinha. Então vamos tentar exercitar, porque o objetivo do VidaCast é auxiliar, incentivar que a vida de vocês seja mais leve, de verdade. Então é importante estar sempre motivando e estimulando, orientando vocês. Então, às vezes uma coisa que faz sentido para a gente, né, como o Plínio teve lá na terapia dele, eu tenho algumas sugestões também de minhas terapias, a gente traz para cá para bater um papo com vocês, para estimular vocês a olharem de uma forma um pouco diferente para vocês mesmos. Porque o ideal é que nós consigamos conversar e bater um papo de verdade entre nós com nós mesmos. Muita gente reclama que no seu dia a dia não consegue dar conta de conversar com um companheiro, com uma companheira, com um colega de trabalho, com um chefe, com um filho, com uma mãe, com uma irmã, com um cunhado. Mas na boa, como é que está sendo a sua conversa entre você e você mesmo? Se você não está se entendendo, só você mesmo, como é que vai dar certo você se entender com uma outra pessoa que tem um mundo à parte, com demandas diferentes, com mágoas diferentes, traumas diferentes, necessidades diferentes? Então é sobre a gente primeiro se entender, se aceitar. Aí depois disso, a gente busca que os outros aceitem a gente também. Um beijo e fiquem com Deus. Valeu, VidaCast!